Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Jogo do Bahia contra a Ponte Preta, promessa de casa cheia. E o time do Bahia, claro, tem um grande compromisso que é recuperar-se da derrota contra o Vasco da Gama. A torcida vai estar lá com certeza. Bahia e Ponte Preta, sexta-feira, 21h30. Detalhe importante que o Guto tem dúvidas e uma certeza. Eu vou colocar aqui na tela para você conferir com a gente. Dúvidas, Rodallega e o Luiz Otávio. Eu coloquei até uma interrogaçãozinha aqui para ficar legal, né? Tá aí na tela, uma interrogaçãozinha. Rodallega, Luiz Otávio. Não temos a certeza ainda. O Guto fala que eles estão já treinando a parte física, mas com o grupo ainda não foram para o campo. Vamos aguardar aí esta semana até sexta-feira para verificar se de fato estas duas dúvidas, Rodallega e Luiz Otávio, serão certezas. Certeza de fato é o Daniel, que eu coloquei aí no centro da imagem, né, em preto e branco, porque a certeza que Daniel não irá jogar. Daniel vai cumprir suspensão automática. Jogador importante do Esquadrão de Aço, não poderá estar presente no jogo contra a Ponte Preta, beleza? O Esquadrão está treinando e Luiz Otávio, tem imagens do Luiz Otávio aí, ó, na tela, como eu gosto de falar. Luiz Otávio está fazendo um trabalho já físico aí no campo, com a bola, né? Preparador físico aí trabalhando com o Luiz, mas ainda não temos a certeza com relação ao retorno do Luiz. Caso o Luiz Otávio não jogue, o Didi deverá ser o substituto imediato do Luiz Otávio. Inclusive, o Didi, nesta Série B, a primeira vez, caso jogue, irá jogar na Arena Fonte Nova. Ele jogou contra o Náutico e jogou contra o Vasco da Gama. Tem mais imagens, inclusive, aí, ó, cedidas pelo Esquadrão de Aço no seu Twitter, né? O pessoal fazendo um trabalho físico também aí no campo do CT Evaristo de Macedo. E também tem aqui a preparação dos goleiros. Vamos nessa, meu querido Danilo Fernandes. Vamos nessa, Danilo Fernandes. Está aí a preparação dos goleiros do Bahia. Meus amigos, ó, joga duro e arrebenta no like. Faz isso pra gente. Joga duro e arrebenta. Conto com seu like para fortalecer cada vez mais o canal. Meus amigos, uma notícia polêmica, nós colocamos também essa notícia no nosso querido canal O Wendel, meus amigos, falando sobre a questão do jogo Guarani e Vasco ter sido liberado pela CFF para que aconteça em Manaus nesta quinta-feira, às 21h30. Lembrando que o Guarani é o mandante do jogo, né? E deveria ser em Campinas, conforme as regras que a CBF deveria salvaguardar. Bahia e Sport fizeram um ofício conjunto protestando, né? E nós mostramos também no nosso vídeo, beleza? O que chama a atenção é o seguinte: o interesse do Vasco da Gama, né? É claro que o Guarani é que faz a solicitação, vai para Manaus, jogar distante do seu torcedor, jogando em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, o torcedor estaria lá presente, incentivando a sua equipe, mas ele abre mão para jogar em Manaus, aonde a presença do torcedor do Vasco é, com certeza, 100%, né? Tem mais de 30 mil ingressos vendidos, inclusive, conforme o portal Gazeta Esporte. Então, meus amigos, o Vasco vai jogar em casa, literalmente em casa. E aí está o interesse vascaíno nesse negócio. Ó, não estou criticando o Vasco da Gama, ele está defendendo os interesses dele, tá bom? Mas cabe à CBF guardar, salvaguardar, proteger as suas regras. E se há uma regra, tem que ser cumprida. Eu vou colocar aqui na tela, né? E mostra claramente as estratégias vascaínas para justamente ter esse jogo aos seus domínios. Mesmo jogando em Manaus, o torcedor vascaíno vai estar lá em peso, com certeza. Vou colocar aqui na tela a tabela de jogos do Vasco da Gama. Vocês estão vendo aí na tela. Deixa eu até colocar melhor para vocês. Pronto. O Vasco da Gama jogou contra o CSA em casa, jogou contra o Bahia em casa, joga contra o Guarani em casa, embora seja em Manaus, a torcida do Vasco é muito forte em Manaus. Vasco e Brusque vai acontecer no dia 26 de maio em casa. Vasco e Grêmio marcado para o dia 2 de junho em casa. Desta forma, o Vasco terá 5 jogos consecutivos em casa. Meus amigos, reflita aí comigo, reflita aí comigo.
Jogar em casa não é melhor? Então, Vasco e CSA foi em casa, Vasco e Bahia na Casa Vascaína, Guarani e Vasco da Gama em Manaus na Casa Vascaína, Vasco da Gama e Brusque, São Januário, Vasco da Gama e Grêmio também, São Januário, ou talvez Maracanã, mas vai jogar no Rio de Janeiro. 5 jogos consecutivos em casa. Um outro detalhe importante, observando a tabela, quem são os grandes postulantes ao título e ao acesso à Série A? Vamos lá. Vasco da Gama, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Sport. Não é verdade? Estas 5 equipes. O Vasco da Gama, no primeiro turno, joga contra essas 4 equipes, junto com o Vasco da Gama, postulantes à Série A. Estas 4 equipes jogam com o Vasco da Gama nos domínios da equipe vascaína. Vasco da Gama e Bahia, jogamos aonde? São Januário. Vasco da Gama e Grêmio está marcado para o dia 2 de junho, também no Rio de Janeiro. Vasco da Gama e Cruzeiro, a confirmar ainda, mas já está marcado dia 11 de junho, no Rio de Janeiro. E para culminar, Vasco da Gama e Sport, no dia 2 de julho, está aí na tela, também no Rio de Janeiro. Então, meus amigos, sorteio, sorte ou não, o Vasco da Gama, no primeiro turno, joga com um confronto direto com 4 equipes postulantes à Série A, logo no primeiro turno em casa. Segundo turno é outra história, já tem gordura, já tem muita coisa para fazer, não é verdade? Não estou tirando os méritos do Vasco da Gama, mas são 2 estratégias muito interessantes. 5 jogos dentro de casa e, além disso, os 4 times do confronto direto que lutam para subir para a Série A, o Vasco da Gama joga no primeiro turno em seus domínios. Meus amigos, é o seguinte, deixe seu like, arrebente jogadura aí, compartilhe o link nas suas redes sociais, dá aquela moral pro nosso querido canal Wendel, meus amigos. E ó, detalhe, se inscreve também no nosso canal, tá bom? Forte abraço a todos vocês, um excelente dia. Valeu!